Bom dia. E aqui vocês podem entrar sem carteirinha nessa reunião, viu? Porque vocês fizeram. Muitos aqui não sabem. Muitos que pregam a reforma hoje eram meus adversários, me julgaram, me xingaram, me condenaram e hoje estão pregando a reforma de maneira até inclusive muito enfática, muito forte. O trabalho dos críticos que eu tenho observado assim, aqui do pináculo, aqui, fico observando. Já estou aposentado, né? Já sou um pregador aposentado. Observo tudo, queria parabenizar aqueles que estão diariamente combatendo. E a água está batendo e a coisa está indo. Diferente de 2001, né? Em 2001, há 23 anos atrás... inclusive ontem eu recebi achei incrível, né? Um advogado me cumprimentou no meu trabalho. Falou: doutor Adam, eu sigo o doutor na reforma da CCB e nos canais profissionais desde que eu sou criança. Desde que ele é criança. Ele devia ter, sei lá, seus 10 12 anos. Hoje já é advogado. Olha, hein? Tô ficando velho, hein? Não é o que se esperava, né? Então, em 2001, quando começou esse trabalho, o meu trabalho começou em 2001. Outros trabalhos começaram em outras épocas, cada um na sua época. Eu estou falando do meu trabalho, que é para não comprometer os que criticam a congregação e me consideram abominável. Mas quando chegaram, a terra já estava, né? O campo estava fértil. Porque ninguém ousava chamar um ancião ou conselho de anciães do Brás em 2001 de príncipes de Satanás, em público. E muitos ficaram esperando para ver se Deus me matava. E muitos ficaram 10, 15 anos, outros até 20. Quando viram que Deus não ia matar mesmo, e que eu já tinha me formado advogado, eu tinha saído da falência, já tinha saído do porão, eu tinha dado a volta por cima. Aí decidiram começar a criticar a reforma da forma certa, né? Aí o que a gente fez era errado, e agora chegou, não, agora nós vamos fazer o que é certo, a forma certa, o Adão tá errado. Mas esperaram eu limpar a terra e mostrar que Deus não ia matar ninguém, né? Para entrar no capinzal do Brás, tive que entrar sozinho. Aí depois consegui um velho amigo, né? Foi o irmão Jair. E outros depois começaram a combater a questão bíblica, que muitos eram, não especificamente esse ou aquele, mas muitos eram contra o combate ao ministério de ancião. Muitos queriam o quê? Muitos, inclusive, canais nasceram falando de moralização. Moralização era: os que estavam no ministério eram pessoas corruptas, tinham que colocar pessoas idôneas, mas para manter a CCB com a graça de Deus, e tudo assim, tudo amordaçado. Eram os moralistas, que é um movimento contra a reforma. Aí depois o Paulinho CCB sem reforma engatilhou para ganhar dinheiro, estava passando as suas dificuldades, né, precisava ganhar um dinheiro. Aí ele fez questão de criar no Orkut CCB sem reforma. É porque ele se baseou no meu trabalho, que era reforma CCB, CCB sem reforma, entendeu? E aí pegou os lunáticos, os loucos, e pegaram tudo que eu preguei como obra do diabo. E agora eles falam amém, que diz que Deus iluminou os anciãos, com tudo que eu preguei, mostrando agora. Você vê, são os oportunistas. Muitos entraram na onda da reforma para ganhar status, ganhar privilégios. Poucos são os que têm uma missão, não de estrelato, não de brilhar, mas de libertar. Uma coisa é missão, outra coisa é ser um crítico. Uma coisa é você ter um chamado para uma missão, aí você é um missionário. É uma missão, essa missão envolve dores, calúnias, zombaria, pouco caso, deboche, sempre baixa audiência. Os grandes pregadores nunca quiseram ser ouvidos, não era pelo povo. Um grande pregador que se ouve falar foi Jesus, né? Jesus Cristo, quando fez uma grande pregação, depois da multiplicação do pão e do peixe,
Todo mundo foi embora, ficou só uns gatos pingados. Aí Jesus ainda falou, vocês também não querem ir embora, não? Então a pregação do chamado para essa grande missão de Jesus não era quantidade. Porque o povo foi lá para encher a barriga. E hoje o povo da congregação vê no canal dos críticos, não para encher a barriga, mas para encher o ego. O povo da congregação gosta de escândalos. Muitos virão assistir esse vídeo, não é porque estão interessados numa libertação pessoal. Libertação pessoal não é sair da congregação. É você sair da congregação e deixar lá todo o ranço, algemas bíblicas, costumes, crenças. Tem que ficar tudo lá. Emoções, falsos conceitos da vida. Se libertar da congregação não é parar de congregar. Tem gente que está congregando por causa da família, mas está liberta da congregação. Tem gente que está dentro da congregação. Tem ancião que está liberto da CCB. Tem ancião que não corta a liberdade de homossexual. Tem ancião que não corta a liberdade de pessoas que têm relação sexual antes de casar. Tem ancião que está dando liberdade para quem se divorciou tocar. Eu tenho um cliente meu que esses dias no Paraná passou por um divórcio, casou de novo. Entrei com uma ação na justiça, depois tiramos a ação. E o Ministério fez, o Ministério do Conselho do Paraná, que não tem nada a ver com o Brás. Brás e Paraná não tem nada a ver com uma coisa com outra. São religiões diferentes. Foi lá e falou, nós não estamos te cortando. Estamos te ensinando que você não deveria tocar porque você divorciou e casou de novo. Mas não estamos te proibindo. Então já mudou. E tinha uma ação na justiça. O que nós fizemos? Vim aqui agradecer o Ministério, não fui arrogante. Fui grato. Então o Ministério do Paraná parece estar aceitando mais os conselhos antes que seja tarde. Eu estou aqui vivo. Em 2001 foi falado que eu morreria, por certo morreria, mendigo seria. Pois não virei mendigo. Estou divulgando há 8 anos mais de 3.000 ações. Enquanto alguns apareceram do nada aí se valendo de nome, valendo de status, de prestígio, dizendo o que é certo e o que é errado, mas não sofreram lá atrás, quando teve que enfrentar os tigres. Os grandes tigres foi lá em 2001. Os grandes arquitetos de forca, construtores de forca, estavam vivos em 2001. Ali era fácil ficar dentro da congregação escondidinho, só bisbilhotando o Adão de longe para ver a desgraça do Adão. Agora chegam aqui, né? Não é assim, assim, assado. E outros têm o descarate de repetir tudo que eu já falei e se declarar meu inimigo só por causa da Bíblia. Como se o meu trabalho fosse foco bíblico. O meu trabalho não é Bíblia, não é foco bíblico, não é foco CCB. Ah, mas você prega contra a CCB então, mas o meu foco é o ser humano. A questão não é parar de congregar, a questão é se libertar desta tranqueira intelectual, desse sentimento de baixa escória intelectual da sociedade, de pessoas que acham que em pleno 2024 andar de terninho, gravata e vestido remonta aos tempos de 1930, quando começou o fascismo no mundo, 1910, o fascismo italiano, que trouxe para o Brasil uma igreja italiana, sistema fascista. A congregação é o que se expurgou do fascismo no tempo de Mussolini. Tanto que a congregação cristã no Brasil era dos italianos no Brasil. Começou na colônia italiana, que era regional do Bom Retiro e do Brás. Por isso que o centro até hoje é o Brás. Por quê? A igreja foi feita de italiano para italiano. Hoje de uma boa mesclada. Amém? Ou não amém? Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para vocês, que são anciãos com mais de 30 anos de idade, o que vocês fizeram pelo irmão José Nicolau em 2001? Porque eu fui lá na casa dele em 2001, 2002, fui lá na casa dele, conversei com ele, com a irmã Assunta, e conversei com o genro dele e a filha dele, que nos recebeu assim como se fossem pessoas importantes, até, mas a gente não era nada, né? Imagina, em 2001, crítico de 2001 era filho do Satanás, mesmo. Hoje muitos querem ganhar dinheiro criticando, né? Porque o caminho tá aí. Entrar hoje, ser crítico, é você entrar, fazer qualquer palhaçada, qualquer coisa assim, você já fica famoso. O importante é não faltar alimento, que é o que? Os escândalos. Motivo de chacota, de brincadeiras, de guerras pessoais de ego. Nada disso tem a ver com a reforma, 2001.
Essa missão foi levantada dentro da congregação. Não se sabe por quem. Uns dizem que foi por Deus, outros dizem que foi pelo diabo. Uma coisa é certa, se foi pelo diabo, a palavra do diabo está se cumprindo. E se eu preguei pelo diabo em 2001, vocês estão pregando pelo diabo agora, porque vocês estão copiando, pregando igual. A sorte é que a maioria de hoje não conheceu eu 2001. Poucos são testemunhas desse trabalho em 2001. Não adianta nada você entender a Bíblia e você trocar de igreja, vou de banheiro para outra para servir sacerdote. Porque o Novo Testamento de Paulo é sistema sacerdotal. Jesus não, aqui a gente prega Jesus. Mas você combate, eu combato mesmo. Não aceito Paulo, não aceito profeta, não aceito nada. Minhas suas palavras de Jesus. Não, mas quem escreveu foi Paulo, não interessa. Eu sei que Jesus não escreveu Bíblia nenhuma, isso eu tenho certeza. Vocês que são anciões há 24, 25 anos, eu chamei eles de 30, porque os que tinham acabado de entrar para esse 30º grau da maçonaria, 30, né? Sumiu a palavra. Não apita nada, chega lá é envaidecido, né? Os primeiros 5 anos ele fica bêbado, né? Eu já gosto dos mais velhos. O que vocês fizeram com o irmão Nicolau? Como é que foi que vocês fizeram a forca com o irmão Nicolau? Porque me parece que a forca ainda está armada, né? Vocês enforcaram o irmão Marçolo na mesma forca do Nicolau. Só que aqui, ó, deixa eu deixar bem claro que eu não estou combatendo o vídeo de parente de ninguém, viu? Todo mundo tem o direito de fazer o seu ius esperneandi. Ius esperneandi é espernear por justiça. Quando o juiz ele decretou algo contrário ao que a gente quer, pode-se praticar o ius esperneandi, que é o jus esperneandi, que é espernear por justiça. Ius esperneandi é parentes que se levantam para defender seus parentes por algumas injustiças. Sempre houve o ius esperneandi dentro do povo. O povo esperneando para não perder a liberdade. Isso daí é normal, ninguém mais liga. Só perdeu a vergonha na cara. O cara sofre uma corte de liberdade, aí ele volta para o mesmo ministério pedindo misericórdia. Ele pede misericórdia para o ministério que foi injusto ao cortá-lo. Então o povo vive num ius esperneandi permanente desde 1948. Quando se construiu a primeira forca. Quando vocês construíram a primeira forca, eu vou colocar a maionese, essa maionese aqui. Essa maionese tem um significado especial na vida de muitos aqui. Muitos sabem essa maionese do outro canal que vocês me derrubaram. Lembra que vocês me derrubaram do canal? Então, agora nós estamos aqui, né? Muitos também que tinham canal aí, pessoas, né, mais antigas aí que me desceram a lenha, falaram que eu era, me xingaram a minha dignidade, depois mandaram o áudio para mim ouvir. Eu nunca me levantei contra, mas agora está combatendo a congregação, né? E não tiver a dignidade de vir pedir perdão pro anticristo aqui, né? Me chamar de vigarista, que eu estava com intenções erradas lá atrás, 10, 15 anos atrás. E agora tá aí tacando a congregação fortemente, né? Porque agora virou moda criticar a congregação. Mas é criticar a congregação. Não trazem para as pessoas experiências de vida, sofrimentos, para demonstrar uma evolução, que a pessoa evolua para a vida. Não para a Bíblia dos mortos, mas para a vida dos vivos. Deus não é Deus dos mortos. Não foi no tempo de Cristo, não é no nosso tempo. Todo mundo está morto. O único que está vivo, o único que está vivo aqui que pode, né, até poderia ser um pouquinho mais violento, seria Jesus, se fosse o caso. Essa é a fé cristã, né? O resto está tudo morto. Não me traga livro dos mortos aqui. Ah, mas foi um exemplo. Não, tem bastante exemplos de gente viva para a gente seguir. Tem muita gente de caráter e dignidade dentro da congregação que vocês não deram ministério porque sabe-se lá, né? Deus não revelou, né? Tem um monte de gente cheia de exemplos para dar que vocês não chamam no podcast. Podcast vocês só chamam donos de canais. Vocês não chamam pessoas do povo pobre para contar quanto eles sofreram e quanto eles demoraram para ganhar um pouco de resistência à fé deles, porque tudo eles passaram para perder a fé. Passaram massacres na congregação, famílias inteiras dizimadas. Sobreviveram na fé. Pessoas estavam destruídas na congregação e se tornaram bem-sucedidas aqui fora.
Aqui fora, fora do presídio. Vocês não falam. Vocês gostam de fama, de ego, de orgulho. Vocês, anciãos, que 30 anos de ministério, onde vocês estavam quando o Nicolau bateu na porta lá do Brás? Que o Nicolau fez vídeo. O Nicolau foi decente. Viu, Marsola? Estou falando decente na acepção eclesiástica da palavra. O irmão Marsola não permitiu que os parentes viessem a público, porque ia sair no jornal o caso do José Nicolau. O irmão Nicolau não deixou. Mas o irmão Nicolau gravou um vídeo e contou a podridão lá. Vocês lembram do meu irmão Nicolau? Com mais de 90 anos. Acho que o vídeo ainda deve estar na internet aí. O irmão Nicolau ajudou a fundar a congregação. Vocês falam do Miguel Espina, mas o irmão Nicolau ele foi padre e foi amigo do irmão Francisco. Em 48 vocês fizeram a primeira forca. Vocês enforcaram o irmão Francisco. Vocês enganaram o irmão Francisco. Como é que vocês sabem disso? Vai ler o livro, compra o livro do irmão Itamar Coutinho. O irmão Itamar Coutinho, ancião de uma igreja Assembleia Cristã, que tem um grande conceito de muitos anciãos da congregação. Ele tem todo o histórico para mostrar para vocês que o irmão Francisco foi enganado. De certa forma foi feita uma articulação tudo diferente do que o irmão Francisco queria. O irmão Francisco não foi a favor do Brás. Aí no 48 lançaram um tópico dizendo que cuidar com os cães. Os cães são os que se levantam contra a obra de Deus. Ou decisões do Brás, né? Já tinha um Brás na rua Uruguaiana. Já tinha um Brás na rua Uruguaiana. Aí o Brás. O Francisco foi contra. Aí vocês construíram o Brás com o sangue das ovelhas, né? Vocês fizeram isso. Em frente à fábrica Espino, né? Que depois prometeu de abençoar 100 vezes tanto e faliu, né? Faliu as indústrias de Espina e o Brás cada vez mais rico, né? É incrível como Deus opera nessa obra. E vocês passaram a forca no irmão Francisco. O irmão Francisco não veio mais para cá, ficou envergonhado, claro. Vocês articularam, vocês estavam com o irmão Francisco nas reuniões, mas estavam articulando contra eles. Só que vocês têm uma forca invisível, né? Vocês decepam a dignidade da pessoa sem fazer nada. Vocês articulam, vocês fizeram isso. E fizeram isso com o irmão Nicolau em 2001. Que o irmão Nicolau, o que está feito, está feito. Vocês lembram dessa frase, senhores anciãos, mais de 30 anos de ministério? Vocês lembram, vocês estavam lá dentro, vocês estavam lá. O irmão Nicolau me contou tudinho. O genro dele que é médico, a filha dele também. Tem um piano, eu vou provar pra vocês que eu fui na casa dele. Tem um elevador, tinha um elevador na casa dele. Ele era presidente de ancião, lembra? Tinha um elevador, tinha um piano no meio da sala, né? Aí tinha um mezanino assim pro lado pra gente conversar. A irmã Assunta fazia cafezinho, chá e bolachas, né? A irmã Assunta tava chorando. Depois o filho dele veio, a gente ia fazer isso lá no jornal, mas o papai não deixou. Depois o papai veio na internet, que é o irmão Nicolau. Vocês não deram direito a ele a julgamento. Nicolau, perdão a família do irmão Nicolau, minhas condolências por tudo que vocês passaram de maneira digna. E parabéns por vocês terem seguido a medicina, não terem seguido uma carreira dentro da igreja, para ser inútil. Ou ser usado de graça pelo ministério. O ministério não pode ver advogado e médico que eles já querem usar de graça. Marsola, você estava lá na reunião do Brás quando fecharam a porta pro Nicolau, não estava? Eu pergunto para você vai vir na internet fazer um vídeo, contar todos os podres? Ou você vai deixar a tua família vir aqui na internet? Que não vai adiantar. Você também ouviu, não? Que tá feito, tá? Você tá vendo como dói? Curioso que você é rico e ele também era rico, né? Vocês chegam na presidência tudo rico. Deus abençoe de uma maneira que... Não estou levantando suspeitos, estou dizendo que vocês são ricos, são anciãos, vocês não foram destituídos de ancião. Inclusive falar para o irmão Nicolau atender só lá na Casa Verde. Mesma coisa você aí na Araraquara. Já não tá bom ser ancião da Araraquara? Não. Sabe por que vocês estão revoltados? Porque vocês querem ser presidente.
Vocês estão auto-hipnotizados pelo poder. Vocês se convenceram da pregação de vocês. Vocês falam para o povo não querer misericórdia, não querer ministério, e a raçaiada de víboras da congregação, quando vê que alguém quer ter ministério, fala, você quer ter ministério, né? Aí zomba das pessoas, mas quando vocês estão no ministério, vocês não querem largar o osso, hein? O que um irmão com mais de 80 anos quer lá no Ministério da Presença de Ancião? Fala para mim. É poder. Vocês não estão lá por causa de dinheiro. Vocês são ricos. Vocês estão lá porque vocês têm torpe ganância. Vocês gostam de poder. Vocês querem comandar. Qual a diferença de ser ancião no Brás e ser ancião na comum que no irmão Nicolau? Mas eu sei o que fere vocês. Não é perder só o poder. É a rasteira que vocês tomam. Você estava lá, você participou de todo o movimento que ia sentar no irmão Nicolau. Lembre-se, o pessoalzinho, vocês que gostam de carne podre, de vocês são urubus da CCB, que onde tem escândalo vocês estão lá, onde tem carne podre vocês estão lá. Esse é um vídeo que vai gerar audiência. E muitos acham que alguns vídeos com audiência é porque o cara é o bonzão, não é? Quando ele voltar a falar assim, olha, vamos deixar de ser mentiroso e hipócrita, o vídeo vai lá embaixo. Ninguém quer ouvir. Tenho 3 grandes conselheiros, entre outros. O Thiago Mano, que me carregou nas costas há muitos anos, me deu muita porrada, e me ajudou a caminhar, me deu sempre de noite que eu estava destruído nos anos passados. Me ajudou muito. Tem a Sueli, a pregação da Sueli da Reforma, guardem isso, se acontecer alguma coisa comigo, você já guardem. Um dia ela vai aparecer e vai falar, eu sou aquela Sueli que tanto andando marretava. A pregação da Sueli, dia e noite pra mim, é só o seguinte, tudo bem, como é que vai, tá fazendo ginástica, cria vergonha nessa cara, e o ego, a vaidade, o orgulho, a vaidade, cuidado com o ego, mas cuidado com o ego, e o ego, eu falei, caramba, né? Até chega uma hora que a gente começa a entender mesmo que até pregar reforma a gente pode às vezes pregar por ego mesmo. Ego da audiência, ego disso, ego daquilo, o ego messiânico. Deus me enviou para libertar o povo. Sabe? Ego. E tem o Adriano. Cuidado com Jesus ou com o Deus que você inventa. É duro ouvir isso, gente. Não queira um Jesus do jeito que você quer. Ele foi o dia que nós ficamos amigos, foi aí. Ele me calou. Diz que ainda que Jesus esteja no âmbito espiritual, não podemos jamais adaptar a imagem de Jesus, a missão de Jesus, aos caprichos terrenos de um grupinho miserável. Foi duro. Eu apanho aqui, viu? É que vocês apanham em público, eu apanho no privado. Mas quando eu apanho, sabe, de ficar com a cara no chão mesmo. Mas eu agradeço essas pessoas. Onde vocês estavam quando a família do irmão Nicolau foi atrás de vocês? Vocês falaram, não, julgamento, vocês fizeram julgamento à revelia do irmão Nicolau. O irmão Nicolau não participou do julgamento. Você estava lá na mesa, ô Marsola. E agora você está com uma idade avançada, seus filhos estão todos bem de vida, graças a Deus, é o que a gente espera para os filhos da gente. Você tem uma boa casa, um bom carro, mora num condomínio fechado, pelo menos deu a entender que você bateu o carro lá. Eu não sei quem foi aí que falou, comentou na internet que era isso, mas que seja uma casa simples. Você está bem de vida. Teu irmão foi ancião, né? Por que já que você está, né, no seu tempo avançado de idade, ordena teu filho para ancião? Por que não ordenou ainda? Você acha que alguém vai falar, não? Aproveita. Tem mais uns 3, 4 aí, ordena tudo para ancião correndo. É o que você pode fazer. Porque no Brás você não pode fazer mais nada. Sabe por quê? Fizeram com você o que você e os outros fizeram com o Nicolau. Julgaram a revelia. Você também já foi julgado. A forca foi armada para você, Marcelo, em 2023, que eu estava falando aqui. O caos é em 2023. Muitos falaram que eu sou falso profeta, né? E outras mentiras mais, falaram que eu fiz acordo com o Brás, coisa que não é verdade, mas já foi acertado. Eu já estou aqui acertando, que muitos não vieram ouvir a história depois. Ficaram na cabeça que eu fiz acordo com o Brás. Gente aqui que me segue,
que me xingou em outros canais, depois veio fazer papel de amiguinho aqui. Falou que não tinha caráter, não tinha moral, que eu me vendi pro Braz, né? Tudo mentira. E também porque em 2023 não aconteceu nada. Não aconteceu o que vocês esperavam, que era o quê? Vocês imaginavam que eu fiz uma profecia para 2023? Que havia um escândalo único. Não. O que eu falei que ia acontecer, na minha opinião, isso não é uma profecia. Pelas coisas como estavam caminhando lá atrás, eu vi que em 2023 era mais ou menos um tempo que um caos ia se instalar. Um caos. Caos é situação caótica. Não é um fato isolado. Não existe caos com um fato. Caos é quando está todo mundo contra todo mundo. Isso é um caos. Povo contra ministério, ministério contra povo. Povo contra povo, ministério contra ministério. Isso é um caos. E porventura em 2023 não houve um caos? Houve um caos. O caos na Irmandade foi aqui demonstrado na internet brilhantemente por vários canais grandes e menores. Todos os fatos vieram a público em relação que foi explícito. Mas houve um caos ministerial e eu falei aqui que tinha um caos acontecendo aí dentro. Qual era o caos? A forca já estava sendo armada em 2023 para que puxasse a corda em 2024. Por que não puxaram a corda antes? Porque deixaram o irmão Marçola correr pedindo dinheiro para a igreja. Por que montaram essa forca? Por causa do baixo faturamento da igreja. Vocês perceberam que o irmão Marçola só pede dinheiro? Vocês não perceberam nada? Corre aqui dinheiro, corre ali dinheiro. Por quê? Porque com a coleta tendo caído, culparam injustamente o irmão Marçola que as coletas caíram por culpa dele. Então ele começou a fazer um trabalho de arranca dinheiro, arranca toco geral. Vocês nunca acharam estranho que o irmão Marçola só pedia dinheiro, só falava de dinheiro? Falava de dinheiro por quê? Para ele mostrar que na gestão dele não é só boa administração. Existem vários requisitos para ser ancião. Tem que ser um bom gestor. E na gestão dele, aqui é o presidente dos Estados Unidos, qualquer presidente que pegou numa época da pandemia, ele cometeu erros, cometeu acertos, mas assim o faturamento caiu. Então atribuiu-se, pegou-se isso, né, para atribuir a culpa do gestor, que é o ancião presidente. Por isso que ele lutou tanto para entrar dinheiro, para o faturamento voltar a crescer, mas não voltou. Aí culparam ele, mas a culpa não é do irmão Marçola, ele não tem culpa. A culpa que o faturamento caiu é da reforma que iluminou o coração de muitos. É o povo por onde se não tivesse Covid, muita gente estava enganada, mas as coletas já estavam caindo. É que caiu muito na Covid. Mas a culpa não foi nem do ministério, foi uma situação normal. Você viu que abriu o culto de sábado, pediu coleta no Braz, o Braz trabalhou na época de Covid. Vocês lembram? A forca estava armada. Eu botei uma fotinho ontem, o cara olhando para a forca, o irmão Marçola sabia. Tanto ele sabia que ele fez uma reunião há 2, 3 anos atrás. Eu estava lavando o jardim da minha outra casa que eu morava no Paraná, perguntando, você foi lá, muitos vão lembrar do outro canal, você foi lá no Braz e colocou sua carga à disposição. O Marçola colocou carga à disposição. Não aceitaram. Para não sujar as mãos, vocês lavaram as mãos, deixaram cair sozinho. Na primeira oportunidade, que o plano do Braz era pegar o irmão Marçola no meio de uma das viagens, quando voltar já não tinha mais presidência, porque ser presidente da congregação pode não ter salário, mas as portas se descansaram. O povo idolatra, o povo dá dinheiro, o povo joga dinheiro dentro do bolso assim, dá dinheiro da cá, o próprio ministério dá um dinheiro para viajar, o que sobrar não precisa prestar conta. E não estou falando de 2, 3 mil não, estou falando de ficar com o troco. O irmão Nicolau me falou isso para mim. Eu nem fui sozinho. Acho que o irmão Reginaldo e o irmão Ezequiel estavam comigo. O irmão Osni, que hoje é ancião lá. Osni é outro que eu preciso pegar no pescoço, que era meu amigo, sumiu. Ele virou ancião lá com o irmão Samuel, esqueceu os amigos, né? Virou diácono, virou ancião. Era meu amigo do peito aqui, ó, sumiu. Quando não for lá, descobriu ele mal, dá um apertão no pescoço dele. A gente era amigo de alma. É que me saudava, viu, Osni? A forca foi armada em 2020. Quando vocês estavam aqui debatendo, vocês lembram da cortina de fumaça que eu falei? Vocês lembram da cortina de fumaça? Vocês viram como trouxeram um novo presidente de ancião no meio aí que não tinha nada a ver com aqueles tradicionais?
Você pensa que nenhum desses mais que estavam lá na presidência sabiam que ia acontecer isso agora? Aí agora alguém pode falar que fizeram injustiça. Agora, um parente, né, e não importa quem, e não estou aqui discutindo a idoneidade, um parente de ancião vir na internet pedir oração para o povo, para o pai voltar a ser presidente de ancião, que sofreu uma injustiça. Quando foi que o irmão que era presidente fez uma comitiva na televisão, né, que Deus preparou a televisão, dando risada, né? Antigamente não podia, mas agora pode. Olha que legal. Só não contou as famílias destroçadas que vocês destruíram, né? Vocês mesmos são mais velhos, vocês têm um histórico de destruição de vidas lá desde 1970 e pouco. O Marcelo foi ordenado pelo Espina, me parece. Por aí. Pessoal antigo. Vocês estavam lá dentro zombando do Nicolau, lembra? A forca do Nicolau foi feita em 1999. No ano 2000, o irmão Valério fundou a Congregação Reformada. Depois vocês fizeram um truque com ele, que se ele fechasse a igreja, dava ministério, ele fechou a igreja, vocês não deram nada. 2001, vocês já estavam com a forca armada. No primeiro vacilo, a porta se tranca com a pessoa pro lado de fora. Mas você estava aí dentro, mas você, o Salvador, estava aí dentro. Esses anciãos que vocês gostam de fazer questão de dizer que são presidenciáveis, que antigamente ninguém sabia que era presidente. Muitos nem sabiam que o irmão José Nicolau era presidente. Ninguém nem sabia. Muitos nem sabiam que o irmão Cury era presidente de ancião. Porque você apoiou o irmão Jorge Cury. Você era amigo do Jorge Cury. Jorge Cury dormia na tua casa, lembra? Quando a irmã Marlene pregava lá na tua igreja, lá era costureira, lembra? Eu sempre preparava todas as coisas e você recebia o irmão Cury lá na tua casa, para Deus preparar de assistir aqui. É só para assistir o culto, né, das irmãs costureiras, né? Que a irmã Marlene era a irmã que pregava, né? Lá, né? Deus se usava dela. E quando Deus se usava dela, Deus também preparava o irmão Jorge Cury ia na tua casa. Uma casa bem humilde, né? Bem humilde. Que Deus preparou do nada, né? Deus virou o cativeiro do irmão. De vendedor de porta, de vender panela. Deus, assim, virou o cativeiro do irmão, que o irmão ficou assim, uma pessoa rica, todo filho rico. E isso a gente tem que dobrar o joelho e falar, graças a Deus, né, que Deus faz isso com vocês, né? Que com nós aqui tá difícil, viu? O irmão Jorge Cury aí, né? E você, não sendo dos mais velhos, o Jorge Cury indicou você meio que a contragosto do Santinho, de outros aí, né? Mas você tinha cartinha de sucessão do Cury. Acabaram colocando você. Por quê? Porque os laços ali são muito estreitos ali, né? Você é que me entende. Vocês têm laços estreitos, né? Cada um sabe de coisas do outro. Que a palavra dada tem que ser cumprida. E quando você promete uma coisa e você vai para a presidência e você não cumpre, o povo conspira. E aí quando você vai ver, a forca está armada. O pessoal só puxa a corda e está enforcado, não adianta gritar. Quando a corda da forca foi puxada, não adianta gritar. Vocês gritam depois que a corda puxa. Teria que gritar em 2023. Por que você não vê aqui na internet e falou, o Adão tá falando a verdade, gente, tem uma grande forca. Enquanto vocês estavam discutindo copinho descartável, discutindo política, discutindo palavras aí, tá? Eles estavam ali fazendo um circo. Agora, o filho do irmão Nicolau não pôde vir aqui pedir ajuda para o irmão Nicolau, né? Eu queria saber se o irmão Marcelo vai vir fazer um vídeo aqui, contar todos os podres. Irmão Marcelo, vem aqui na internet, conte como que foi que sentaram o irmão Nicolau, para a gente entender o que os anciãos fizeram com você. Eu não vou estender mais esse vídeo. Eu poderia falar muita coisa. Mas está tendo uma reestruturação ministerial. Vocês cortaram o fio do Cury, né? Então, o Marcelo só foi para o ministério porque foi o Cury que o indicou. E o Cury só subiu para presidente porque o Marcelo o ajudou. Aí eu pergunto, subiu presidente no lugar de quem? Do Nicolau. Enquanto o povinho está discutindo aí se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia contém a palavra de Deus, vocês se divertem, né, nos bastidores. Vocês fazem, canta de galo.
muda o sistema de coleta, o dinheiro vocês administram, não prestam conta, só dá os números finais. Onde foi o dinheiro ninguém sabe, né? E o povinho discutindo que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, e copinha descartável, discutindo coisinhas fúteis, né? E agora vocês vêm pedir oração pro povo. O povo, mas o povo não é inútil? O povo não pode participar de reunião de ministério? Como é que o povo vai orar? Na realidade é o seguinte, antigamente, ou até hoje, a mola-chave da chantagem dentro da igreja, a congregação é uma igreja de chantagens. Chantageia Deus e Deus chantageia a gente. A gente chantageia a esposa, filhos, pais. Se vocês não fizerem o que eu estou falando, eu vou levar vocês para o ministério. É uma chantagem. Para não ir parar no ministério, a pessoa aceita tudo. Ah, vou te levar para o ministério, vou te levar para o ministério, tá? O ministério é de ministério para ministério. Nunca foi o ministério correr para o povo. O povo não presta para nada. O povo é inútil, o povo não tem direito a nada. Vai fazer o quê? Só que com a vinda da crítica, e a crítica por causa de algumas colunas, se mantiveram de pé, então existe um ministério público hoje dentro da congregação, que nem no Poder Judiciário. O Ministério Público não é um quarto poder, mas ele está integrado. Hoje a reforma está integrada dentro da congregação. As pessoas que pregaram a reforma, elas vão indo, mas o Ministério da Reforma ele é maior do que o pregador. Esse trabalho é maior do que aqueles que aqui estão. Nós vamos passar, mas a reforma vai ficar no coração. E esse sentimento ele vai se manifestar dentro da igreja. Então hoje, o ministério, quem tem poder, eu sempre falei isso para vocês, é quem tem dinheiro. Ora, quando alguém do ministério vem aqui para o povo falar, pedir oração, ele na realidade, vocês só são massa de manobra. Não é para vocês orar, é para vocês ficarem atentos. Na realidade, ele não está falando, as pessoas, tá? Não estou falando com vocês, eles estão dando um recado para o Braz. Olha, se vocês não devolverem a liberdade de presidente para o meu pai, ou para o meu irmão, ou, né, como aconteceu com o Nicolau, que também houve essa ameaça, só que não foi feita, né? As pessoas estavam super bem sucedidas na vida, e o Nicolau não permitiu. Permitiu que que o genro dele viesse aqui na internet, nem a filha, que eram médicos, na época. Não quero. O que Deus fez, Deus colocou no meu coração. Fique em paz. Agora eu estou vendo parentes de irmãos virem aqui pedir oração. Logo, logo vai vir um monte de parente de ancião vir aqui pedir oração para a Irmandade. Mas não é que está confiando na oração do povo. Se o pessoal confiasse na oração do povo, chamava o povo para orar na hora de ordenar. Agora, na hora de sentar, vocês vêm pedir oração para o povo? Na realidade é um recado, né? Ou vocês, estou tendo um contato com o povo. E é claro, qualquer coisinha que se fala na internet, vem para a arena da reforma, né? Vai para todos os canais. E a Irmandade inteira assiste a reforma hoje. Antigamente falava que isso aqui não quer crescer. Hoje toda a congregação assiste os reformistas. Os críticos de várias espécies. Cada um de um jeito. Todos têm seu valor. Vocês estão dando um recado. Se vocês não rever o caso do meu pai, do meu parente, do meu esposo e tal, eu vou começar a trazer merda, que é o que o povo gosta, escândalo, vou começar a dar alimento pro povo, que é o quê? Carne podre. Porque as coisas boas, eles não compartilham com a gente, só coisa ruim. Que é a carne podre que tanto vocês gostam. Olha como nós chegamos no fundo do poço. Eu pergunto, isso não é caos? Isso tudo que vocês estão vendo hoje, eles seguraram para não vir em 2023, por quê? Para não aumentar mais o nosso trabalho. Isso que vocês estão vendo hoje é o reflexo das brigas ministeriais lá de 2023. O racha ministerial foi em 2023. Tanto é verdade que o Paraná rompeu com São Paulo. Pergunta se teve operação resgate no Paraná. Não teve. Paraná e Braz não tem nada a ver uma igreja com a outra. Tem uma política de boa vizinhança. Também são bem soberbos lá do Paraná também. Ainda que foram humildes. É o povo que antigamente era orgulho, não bebia vinho, não tomava cerveja, andava na doutrina, não tinha televisão, né? E vocês podem ver, não tem culto online do Paraná, vocês perceberam? Culto online é só do Braz, vocês nunca perceberam isso? O que foi isso? Foi o caos.
Só que o Marsola, diferentemente do Nicolau, ele teve que peitar os grandão do Paraná. Meu amigo, o pessoal do Rio do Paraná é forte, hein? E tem fortes ligações aqui em São Paulo. Tem muita gente dos mais velhos, do conselho, dos mais velhos de ancião, né? Que estão fortemente ligados empresarialmente, com amizades, laços efetivos muito fortes. Hoje, meu amigo, se você ficar do lado de São Paulo, o pessoal do Paraná te derruba. Se você ficar só com o Paraná também, o pessoal de São Paulo te derruba, viu? Você tem que ficar de joelhos para São Paulo e Curais. Então vamos pensar que vocês são os fodões da fé, que ó, nós somos do povo, e o ministério pedindo oração pro povo. Vamos orar para Deus. Não, senhor, vocês não pediram para a gente orar. A gente, eu ajudei a construir a congregação, eu trabalhei pela congregação, dei meu dinheiro para a congregação, eu posso falar. Saí com liberdade, né, como muitos falam. Saí com liberdade, inclusive, para pregar. Não é que eu queria ser ancião, eu tive a oportunidade de pregar, eu que renunciei. Para vergonha de vocês, né? Por que a gente sabe que o irmão Marsola foi colocado presidente? Por causa do irmão Cury. E vocês sabem que o irmão Cury teve processo criminal, com confissão, de que gravaram, fizeram acusação falsa contra o irmão Nicolau, paga por dinheiro. Teve uma pessoa que testemunhou contra o irmão Nicolau, e ele foi na delegacia e falou, eu menti por dinheiro. Tá lá na polícia, aí todo mundo morreu, arquivou o processo. Muitos advogados já foram lá verificar, isso é verdade que eu tô falando. O irmão Nicolau foi sentado por trapaça. Pagaram para mentir com dinheiro que o irmão Nicolau tinha um caso com uma outra pessoa. Era mentira. Alguém de vocês aí, Marcelo, da sua gestão, foi lá limpar a imagem do irmão Nicolau? Vocês deixaram. Lembra as palavras de Jesus? Que vocês brincam de boneco, Jesus é um boneco? Com o mesmo juízo com que julgarem serem julgados. E essa advertência não é para você não, viu, Marcelo? Nem para tua família. É para os outros que estão aí achando que estão construindo a forca, mas que também não estão tendo pessoas construindo a forca deles. Na reunião de anciãos mais velhos, não do conselho, dos mais velhos, que os mais velhos, né? Na realidade, o conselho é só uma figuração. Quem manda é os mais velhos e empresários, que nem muitos são até ateus. Os empresários, aqueles que investem pesado na igreja, né? Você tem um retorno. Esses daí, eles colocam quem é alinhado com os passos deles. Paraná e São Paulo, não é? E agora vocês estão tentando enfiar a goela abaixo do Rio de Janeiro, né? Aquele templo, né, que vocês fizeram. E com Minas Gerais. Ou seja, resumindo, vocês são a baixa escória eclesiástica. Tenho vergonha de ter passado por meio de vocês. Vocês são injustos, covardes, desleais, nepotistas, mentirosos, na acepção eclesiástica da palavra, não no conceito eclesiástico, na gestão eclesiástica. Vocês são falsos. Muitos de vocês estão acomodados, achando que está tudo bem. Está tudo bem, até você querer dar o próximo passo. Quando você começa a crescer entre os mais velhos, você vai ser derrubado. Isso é obra de Deus? Isso é obra de Deus? Vocês estavam vendo, né? Vocês estavam olhando para o Marcelo atender culto, viajar para a Itália, comprar tomate, falar de dinheiro, mas vocês sabiam que a forca estava sendo construída. Vocês ficavam olhando. Isso é sinistro. Isso acontece com o povo também. O ministério sabe quem serão os próximos cortados. Às vezes a pessoa levanta para testemunhar, todo gabuloso, tira foto da congregação, mostra o instrumento. E o ministério já está de olho neles, ó. Quando o cara for ser chamado para o quartinho, ele já foi julgado faz tempo, não é assim? Quando se puxa, lembre-se, povo da congregação. Vou repetir o que eu falei em 2021, 2001, com aquele livrinho que eu fiz, Cartilha do Brás, lembra? Do Cartilhinha do Brás? Vocês esqueceram? Cartilha do Brás, que eu vi em 2022. Tem uma frase lá. Quando se puxa uma corda, a forca já estava armada há tempos. Aí eu pergunto, como é que vocês conseguem conviver numa harmonia em comunhão, numa assembleia, numa Santa Ceia, se vocês já estão
com a forca armada, vocês olham para a pessoa, sabem que ele vai gritar só depois que puxar a corda. Ele não tem, a forca é invisível, não dá para enxergar a forca. Aí quando a pessoa decide gritar, aquele grito, tá aquele grito? É o grito da morte. A corda já foi puxada. Aí não tem revisão, meu amigo. Quando a corda foi puxada, você dá o grito da morte, não tem mais o que fazer. Soltar a corda e enterrar. Que nem vocês fazem com o corpo de Jesus no final da Santa Ceia. Vocês ainda estão aí debaixo desses homens achando que eles têm a palavra de Deus revelada, né? Ah, o que Deus revela eu pego, o que Deus revela eu não pego. É isso aí. Vocês colocaram Jesus em comunhão com Satanás, né? Uma cadeira senta Jesus, uma senta Satanás. Um dia o homem que governa com a aparência de Satanás, outro dia a gente olha, nossa, que ancião bonzinho, ai, que ancião maligno, né? E como vocês não estão, desde 2001, entendendo as minhas palavras, vocês ainda hão de pagar um alto preço pela vossa incompreensão.